Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma videoaula da Sapiência Musical. É aqui nesse quadro onde você aprofunda o teu conhecimento musical para que você compreenda o que é necessário de fato para você aprender e evoluir na música de forma contínua, sempre aprendendo repertório, músicas mais avançadas, 10 vezes mais rápido do que você sabe fazer hoje no seu instrumento, independente de qual seja ele. Seja muito bem-vindo mais uma vez e muito bem-vinda. Eu sou a Dani Dezembro do canal Posso Tocar e hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: o que trava você ali de conseguir estudar sozinho, o que não te deixa ir para frente, sabe? Fica te travando e te segura quando você está estudando e de certa forma faz você ficar amarrado no mesmo nível musical sempre, não deixando você poder subir continuamente e crescer na música. Veja, quando nós começamos a estudar a música, nós trilhamos alguns caminhos naturais ali do nosso desenvolvimento musical. A gente começa, e é o primeiro caminho que se abre pra gente, é o caminho dos sonhos, porque nós estamos com uma alta empolgação, uma alta expectativa, a gente compra o instrumento, vai atrás, busca aulas para fazer e a gente tá empolgado, estuda todos os dias, devora coisas sobre isso, escolhe o repertório de músicas que você quer estudar. Então é aquele caminho onde você está buscando realizar o teu sonho, é o primeiro passo nosso, né? Quando a gente quer dar vazão a isso, a se colocar para aprender e dominar um instrumento. A partir disso, você vai para o caminho, por exemplo, de procurar um professor para fazer aula diretamente com ele. Então, nesse momento, você começa você vai em todas as aulas, você está empolgado, você anota tudo, você tenta prestar atenção em tudo que ele está falando e na hora de praticar em casa, você também tenta esmiuçar cada detalhe, estuda, repete. Aí você volta para a aula e semana seguinte, né? E daí você percebe que você não tá tão seguro assim, mas você continua entendendo aos poucos como que tem que ser, como que você tem que se corrigir, anota, presta atenção tudo de novo e volta para casa e começa o ciclo. Estuda, repete. E sempre é uma coisa recorrente nesse processo de você voltar para a aula, claro, buscando uma orientação para evoluir, para amadurecer mais. E geralmente você volta para a aula um pouco inquieta, um pouco angustiado, porque tem dúvidas ali, tem algumas coisas que você não consegue resolver em casa sozinha. Ou então, você não vai por esse caminho do professor, você vai por um caminho autodidata, e aí quando você se joga na internet, você devora de tudo, numa busca desenfreada, você vê tudo, você lê tudo, você pesquisa muito para tentar, né, se guiar, porque você vai construir o teu conhecimento. No entanto, você gera muitas dúvidas sobre como corrigir as coisas. Você não sabe exatamente como guiar ali, como coordenar o seu aprendizado para que você se sinta seguro. Então, você vai tentando. Você não desanima, você insiste todos os dias, mas você começa a conhecer a dor de ter que descobrir sozinho essas correções. Você começa a perceber que você não sabia o quanto era difícil, você não tinha ideia, mas ainda assim, você fica lá, focado, tentando, você só cansa um pouco mais, porque é mais cansativo esse desbravar, mas você vai lá, você continua. Então, chega uma hora que você desemboca no caminho do que eu consigo fazer. Você assume, bom, o que eu consigo fazer? Você começa a aceitar, dentro desse seu processo de caminhada aí, você começa a aceitar que tocar não é uma coisa simples e que não é para qualquer um. Então você já começa a ver que tem ali dificuldades consideráveis. Se você for uma pessoa que tem resiliência, você aguenta firme e continua focado, direcionado pelas instruções que você recebeu do seu professor ou pelas pesquisas que você está fazendo, as coisas que você está aprendendo sozinho ali, sozinho não, né, mas com as suas pesquisas, o que você está descobrindo, e você continua focado. Se você é uma pessoa não resiliente, você já começa a titubear, você já começa a desanimar, você já começa a perder o fio da meada, você começa a desfocar e você já vai se perdendo do que é preciso fazer realmente. Daí você bota o pezinho no caminho da frustração, no caminho da desilusão. Toda aquela expectativa assim do começo cai, sabe? A curva do ânimo, né? Da motivação, porque as dúvidas crescem.
e você não consegue saber como se corrigir, como melhorar o seu som, como melhorar o seu ritmo, como melhorar a sua técnica. As dúvidas começam a surgir na hora que você está treinando e essas perguntas todas ficam te perseguindo de fato. E você vê os seus colegas fazendo, você vê que alguns conseguem e às vezes você quer até ficar próximo deles assim para pegar por osmose, né? Encostar e falar, acho que se eu conviver aqui, talvez eu consiga. Aí você corre para a internet de novo desenfreadamente, ou você começa a perguntar muitas coisas, porém, às vezes você se sente até um pouco pior, mais confuso, porque você começa a querer pesquisar outras coisas, né? Nessa ânsia de sair dessa desilusão, dessa situação ruim que a gente entra. E aí, às vezes você fica mais decepcionada, porque você acaba vendo muita coisa e confunde, às vezes confunde, sabe? E especialmente porque nessa busca você mira alto, você olha os profissionais, aqueles caras, aquelas pessoas, aquelas mulheres, aqueles homens que já estão tocando coisas dificílimas e que você pensa, poxa, eu nunca vou tocar isso. Nossa, quão longe eu tô de conseguir tocar isso daqui. Então aí você vai nutrindo esse caminho da frustração, do desalento, e aí facilmente você põe o seu pezinho no caminho da aceitação, da acomodação, aonde você fala, eu vou fazer isso aqui, que é isso aqui que eu sei fazer, e tá bom, vou fazer isso aqui que eu sei fazer. O que é o que você sabe fazer? Você aceita que você nunca vai tocar igual aquela pessoa, tá bom que você toca, então vamos continuar fazendo dessa forma. Se eu toco sempre de ouvido, eu vou tocar sempre de ouvido. Se eu toco sempre pelas cifras, eu vou tocar pelas cifras e acabou. Se eu toco lendo sempre, eu vou tocar lendo, mas eu vou tocar naquele repertório que eu consigo ler e tá bom. Paciência. Se eu não toco lendo, se eu tenho dificuldade de pegar a partitura, sem partitura. E aí você vai ouvindo, vendo, prestando muita atenção para buscar aprender cada vez mais. Porém, você aceita que é aquele nível que você tá e que tá bom pra você, você se acomoda, você aceita aquilo. Até que chega uma hora que te angustia. E nessa hora que essa angústia cresce, porque você continua se inspirando, vendo outras pessoas crescerem. E por mais que a gente passe por esse caminho de aceitação, de acomodação, que é fruto da frustração, né, da desilusão, nós não gostamos de nos nivelarmos por baixo, né? A gente tem aquela expectativa inicial de conseguir ser melhor. Então você aceita e começa a buscar o caminho da construção do teu talento musical. Nesse momento, você está respondendo à sua sensação, à sua busca por não ser mais mediano, por não ser um músico mediano. Você quer ser mais, você quer atingir um nível além, você quer ser diferenciado, você quer ser reconhecido pelo que você faz. Então, você começa nessa proposta de tentar entender o que está errado, você começa a ver e botar o seu pezinho ali para entender que a questão principal é que você não foi orientado, não sabe o que fazer para transpor as dificuldades que aparecem na hora que está estudando. Por quê? Você entende o que o teu professor te explica, você entende as videoaulas que você assiste, os vídeos que você consome na internet, você entende tudo isso. A questão é que na hora que você vai botar a mão no instrumento e surge a dificuldade, surge o pá, ali você não consegue transpor. Então você começa a ver que o problema é nesse momento ali, que você tá com a mão na massa tentando transpor dificuldade e não vai, porque você não tem estratégias, não te ensinaram, você não sabe a que pegar, o que selecionar. Então, é nesse momento que você começa a repensar por que algumas pessoas aprendem e têm uma caminhada mais fluida na música, enquanto outras não. Outras travam e talvez você é uma dessas outras, assim, né? Tá nesse grupo que trava e não vai de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque o processo de ensino ao qual as pessoas são submetidas varia muito. Alguns têm um processo de ensino mais ideal, um ambiente musical mais saudável, modelos, referências, metodologias que vão conduzindo de uma forma mais ideal, que realmente traz resultados. Outros não. E aí você começa a entender
que você precisa mudar essa situação, porque a música, ela precisa ser trabalhada em nós de forma mais ampla, não de forma superficial. Nós precisamos começar a entender que o processo de educação musical, ele tem que visar, ele tem que objetivar uma construção gradativa do nosso sentido musical. Nós temos que ser sensibilizados para o que é a linguagem musical, entender de fato não como que toca o nosso instrumento, mas entender de fato não só, né, como que toca o nosso instrumento. A gente tem que entender como que tira som, como que melhora a técnica, como que eu tenho que me portar ali diante do instrumento, mas eu preciso de fato entender coisas além, que vão consubstanciar a minha postura diante do meu estudo musical, que vai me dar ferramentas para eu resolver a dificuldade que eu estou tendo na hora que eu vou estudar. Se não for dessa forma, a gente fica travado. É por isso que eu me descobri e me realizei muito dentro da profissão de ensinar. Porque é isso que eu busco trabalhar, sabe, com os meus alunos e ensiná-los a perceber, educando essa concepção, essa capacidade de fato entender a música como uma linguagem, entender o que estrutura ela, qual é a lógica dela, para que a gente desmistifique essa coisa de que a música é extremamente difícil, que a música precisa de um talento nato, senão não vai rolar. Se você não tiver esse talento nato, você não vai entender, não vai conseguir e acabou. Você vai pelo menos tocar só um pouquinho no máximo, não pelo menos, no máximo um pouquinho e acabou. Sabe, quando a gente começa a desconstruir tudo isso, por entender de fato o processo de construção da linguagem musical, as estruturas que dão base a ela, pronto, você começa a entender que você tem tanto potencial quanto aquele músico que você admira e que ele entendeu lá atrás, por isso que hoje ele está onde está. E ele foi construindo o talento musical dele. É isso que me revigora no dar aula, que me deixa sempre com aquela vontade de vamos lá, vamos ensinar mais gente a ter acesso a isso, porque isso realmente é diferencial, ele é um divisor de águas na nossa condução do nosso aprendizado musical. E é por isso que eu estendo isso continuamente aqui dentro do canal, por isso que eu falo ativamente disso para vocês aqui. Trago isso para os meus alunos que me acompanham de forma direta e trago muito aqui para vocês também no canal. Eu faço momentos no canal, vocês sabem, vocês que me acompanham sabem o quanto que eu me entrego para vocês aqui no canal, assim como eu me entrego muito para os meus alunos, para que mais pessoas possam acessar isso, esse conhecimento, esse entendimento, essa compreensão e possam ter essa clareza, se apropriar dessas ferramentas a partir da compreensão da estrutura musical. Nesse sentido, eu faço essas temporadas de lives, eu faço muitos vídeos que eu gravo e eu organizo os eventos que rolam no canal, porque esses são os momentos que eu consigo me colocar para te ajudar, para colocar na tua mão essa consciência, essas ferramentas. Vamos mudar esses caminhos que possivelmente você entrou, começou pelo caminho do sonho e vamos parar no caminho, vamos parar não, né? Vamos entrar no caminho da construção do talento, porque muitos param no caminho da desilusão e da acomodação. E para ali, trava. Não, vamos começar pelo caminho do sonho. Se chegou na desilusão, na frustração, vamos entrar no caminho da construção do talento para mudar essa história que tem que mudar, que pode mudar e não tem porquê você continuar achando que não é para você. Ou você ficar aceitando que tá bom desse jeito aqui, fazer o quê? Conta comigo, tá bom?